Aí você teve essa carreira, de uma certa forma, você mudou a rádio no seu estado. E como é que foi a entrada do DC? Eu queria que você falasse, a entrada do DC, a entrada na Voz Trabalhadora. Como é que está sendo esse período para você? Cara, eu tô na fase mais feliz da minha carreira. Né? Por quê? Porque eu sempre quis trabalhar com... Depois que eu entrei pro rádio e tal, eu sempre amei política e tal, e eu sempre queria trabalhar nessa editoria e nunca tinha tido oportunidade. Até que na pandemia eu parei de dar aula, porque, enfim, foi tudo pro online, e aí diminuiu muita carga, e aí não valia a pena e tal, e surgiu a oportunidade para apresentar um programa de debates esportivos, de debates políticos, perdão, que é um programa histórico aqui no Rio Grande do Sul chamado Conversas Cruzadas, que o Lazier era o grande apresentador, inclusive, depois o Cláudio Brito e outros nomes. E eu fui apresentar, mas era uma emissora hiper bolsonarista. Eles me deram liberdade editorial para mudar o perfil e tal. E eu comecei, porque se era um programa de debates, vamos combinar, Pedro. O que é um debate, então, na TV? Tipo, o grande debate lá. É um cara de esquerda e um cara de direita, né? Não, eles faziam o grande debate com um cara de direita e um cara de extrema-direita. O cara de esquerda nem pensar. Só que eu fiquei 10 meses e foram os únicos 10 meses que pintou gente de esquerda na emissora. Aí foi para lá Leonel Rádio, foi para lá Laura Cito, Dayana Santos. Aí eu comecei a levar os caras. E eu comecei a fazer um trabalho correto de combater as fake news, as mentiras que os bolsonaristas iam contar lá. O cara entrava lá para falar que vacina não prestava, eu tolia o cara. Né? Osmar Terra, por exemplo. Né? Bibo Nunes indo lá mentir. O Bibo Nunes uma vez foi lá, esse deputado imbecil, eu contei outro dia, acho que não foi no programa contigo. O infeliz tomou uma traulitada tão forte minha, que no final do programa me deu um cartão dele e me convidou para me filiar ao PL, que eles precisavam de candidatos fortes assim. Eu digo, porra, sabe? Sai de mim. Né? Por quê? Porque Pedro... Os fascistas se sentem à vontade, né? Claro que sim, claro. Eles são um cara dura. Mas, Pedro, o que o cara fez? Ele foi dizer que o Internacional estava homenageando o PT porque a camiseta era, pasme, vermelha com uma estrela amarela. Qual time que não tem uma estrela amarela de título na camisa? E o Inter é a cor vermelha desde sempre. E como o presidente é petista, ele foi alegar que o Inter estava tentando mandar uma mensagem subliminar. E aí teve um craque que o Inter contratou, um equatoriano chamado Ener Valencia, tá aí até hoje. Historicamente na carreira dele, Pedro, desde sempre ele usa o número 13 nas costas. Ele chegou e foi apresentado com a 13. É subliminar do PT. Sabe aquelas doideiras de bolsonarista, assim? Só que ao invés de falar que é o que as pessoas esperam que um apresentador de TV vai fazer, que é o que essas bosta fazem aí na TV, é mesmo? Ok, vamos pro próximo bloco. Eu disse, não, o senhor sabe que não tem cabimento o que o senhor está falando, né? Você sabe que o jogador usou essa numeração desde 2011, 2007, na verdade, que o Inter é vermelho, que a estrela é vermelha desde tanto, que não sei o quê. Aí ele pegou uma fake news que estava rodando na internet de uma foto de uma camisa do Inter com o rosto do Che Guevara. E ele levou a folha de ofício e mostrava para a câmera. Olha o que eles estão fazendo. Eu rasguei a folha. Eu digo, o senhor me alcança aqui. Isso aqui eu vou dizer, ó. Isso aqui é fake news, isso não existe, isso foi criado em termos de meme na internet e o deputado está replicando aqui. Isso está errado, deputado. Ou o senhor sabe disso, está fazendo por maldade, ou o senhor não sabe e no grau dessa ignorância, o melhor era apurar antes e não fazer. O senhor tem responsabilidade social e civil. Não pode fazer isso, Pedro. Você não pode fazer isso. A coisa foi ficando sufocante, até que eu não aguentei e preferi deixar a emissora do que, por exemplo, o Bolsonaro foi para uma motociata lá e eles iam escalar os caras e eu me neguei a fazer a cobertura. Eu me neguei. Nós estávamos numa reunião na redação, assim, você vai fazer não sei o que ponto, blá, blá, blá. E eu digo, tá, olha só, eu só vou entrar nessa cobertura se eu puder trazer os dados, como, por exemplo, ele reunindo o número certo de pessoas, porque ele ia reunir 1.000 motoqueiros e a emissora estava dando que ele ia reunir de 5 a 10 mil. Eu disse, não, eu vou dar os inflou. Números. Sempre. Tudo era inflado. E eu disse assim, não, eu vou dar os números corretos, tá? E eu vou questionar se eles estiverem sem a máscara. Eu vou falar no ar que a orientação é... Não, mas não sei o que. Eu digo, então assim, então é melhor não me escalar. Tá? Porque eu não posso fazer isso. Não posso. É violento contra a dignidade que eu entendo como profissão. E aí depois eles queriam que eu publicasse fake news sobre o Eduardo Leite. Eu me neguei. Posso não gostar do Eduardo Leite, mas eu jamais vou publicar uma fake news. Eu consultei os advogados. Eu consultei vários advogados, inclusive o advogado do caso, e eles me disseram que aquilo era mentira e que não tinha fundamento jurídico e me provaram. Só que o presidente diz assim, nós temos que drenar o Eduardo Leite porque ele quer sair candidato a presidente da República.
Eu disse, então vamos fazer o seguinte, tô fora, não é para mim. E aí, Pedro, eu voltei a fazer esporte, fiz alguma coisa de jornalismo internacional, até hoje faço pro Daily Mail e pro Como é que Daily funciona esse Mirror. freela? Você falou para mim que não sabe falar inglês, mas tá lá. Não, exato, isso é muito legal. Olha como é que foi essa parada. Eu tava... Que o Daily Mail é grande, viu, gente? Porra, é grande, é um dos maiores da Inglaterra. E lá a gente já fez de tudo, fez The Sun, fez Telegraph, fez Daily Mirror, fez, sei lá, mais alguma coisinha. O que acontece? Eu cheguei de uma pelada de futebol uma vez, numa madrugada, e eu tava de férias da Rádio Grenal. E eu tava adrenalizado, ao invés de dormir de noite, eu fui pro Twitter. E eu vi o seguinte, ó, o avião da Chapecoense saiu do radar. Pedro, na nossa experiência, você pensa o seguinte, se o avião saiu do radar, potencialmente caiu. O que eu fiz já que eu tava de bobeira? Comecei a plugar rádios colombianas. Digo, ele tava indo pra Colômbia, e aí fui pras rádios colombianas. E aí a coisa começou a esquentar. E aí eu fui pro search ali e comecei a pesquisar. E passou no search um jornalista britânico, Matt Hooper, né, que estava procurando informações a respeito do caso. E eu comecei a responder ele, mas tipo só de resenha no Twitter. Tipo, a rádio Cadena Ser tá dando isso, o não sei o que falou aquilo, eu tenho um conhecido no Vogue. E aí ele me chama no Facebook. Facebook ou Twitter? No Facebook. Eu tava falando com ele no Twitter, mas ele me chama no Facebook. Digo, aqui Só que, cara, na hora, isso no outro dia de manhã, na hora eu não liguei nome à pessoa e vi o nome, Matt Hooper. E o cara falando inglês, assim, não é um portunhol, é um português, assim, sei lá o que é. E eu achei que era, sabe aqueles perfis que do nada fake chama? E eu caguei pro cara. E o cara me chamou de novo. E aí eu meio, assim, digo, fala. E ele assim, aqui eu não sei o que, diretor de jornalismo, diretor de redação, sei lá qual é o cara, do Daily Mail. Eu moro em Belo Horizonte, tô no Brasil não sei quanto tempo, eu sou de Newcastle e tal, e eu tô fazendo essa cobertura, você pode me ajudar? Só que, Pedro, eu peguei do tipo assim, cara, eu tô de bobeira em casa, é uma parada importante. De manhã a gente já tava sabendo, o avião caiu e tal, digo, eu vou te ajudar. E eu engatei com ele. De manhã que eu tô te dizendo é 6 da manhã, 7 da manhã, eu virei a madrugada. E aí eu tô ali, pau, e ele diz assim, ó, Thiago, olha só, o jornal quer que eu vá para Chapecó. Só que eu tô em Belo Horizonte, é muito difícil ir para lá. Você tá no Rio Grande do Sul, é mais perto. Você quer ir? Cara, agora. Eles pegam um avião e vai, então. Procurei avião, não tinha avião. Eu digo, eu vou de ônibus. Mas eu vou. Vou cobrir, eu vou fazer isso. Eu cheguei lá um dia antes dos caixões chegarem. Você foi na fé, você nem tava esperando nada. Cara, não tava, nem grana eu tava esperando. Eu fui para pegar o trampo. Foi a maior experiência da minha carreira. Foi inegavelmente, né? Cobrir aquilo. O desastre do Chapecoense. Foi absurdo. Até hoje, eu arrepio só de lembrar, cara. Sabe? Dos caixões, da mãe do goleiro Danilo, dos jornalistas sendo amparados por psicólogas, porque a gente chorava lá. E era uma cobertura horrível, Pedro. Pedro, era cobertura de guerra. Sabe aquelas... como é que diz assim? Aquelas cabanas de guerra, não sei como é que é. As barracões de guerra. Tipo eles campana, né? Eles botaram dentro do gramado vários daqueles e a gente ficava embaixo daquilo, né? Com uma estrutura básica, mínima, porque, Pedro, era assim, ó, eu preciso de uma informação daquela sala ali para entrar e pegar uma tomada. Diz, não, mas o cara que tinha a chave dessa sala morreu no voo. E o outro cara que poderia abrir também morreu. E o assessor de imprensa morreu. E sabe quem é que foi fazer assessoria de imprensa para eles? Os radialistas da região, porque não tinha ninguém. Morreu todo mundo, Pedro. Caralho, bicho. Morreu todo mundo, sabe? E aí, de uma vez, né? Não teve chance para... Uma paulada. Só que, cara, e aí eu chego lá, Pedro, eu olho pro lado, é Caco Barcelos. Eu olho pro outro, é o cara da Al Jazeera. Eu olho pro outro, é CNN britânica, norte-americana. Eu olho ali The Guardian. Eu digo, caralho, cara. Aí tinha uma coletiva de imprensa. E aí você vê como é que é. Todo mundo queria fazer. Diz, tá, qual é o teu veículo? Eu sou da Rádio Piraporinha do interior de Santa Catarina. Você tá fora. Qual é o teu veículo? Tá fora. Qual é o teu veículo? Eu digo, eu sou do Daily Mail. Vem pra linha de frente. Entendeu? Eu digo, porra, me deu uma visibilidade. Eu fiz muito contato, né? Eu fiz matérias impressionantes. Eu fiz uma matéria exclusiva lá que, porra, o empresário do jogador... A Diana tá falando aqui, é tenda, né? Tenda, isso, Diana. Isso, tenda. Nessa altura o cara já tá tiltando aqui, né? Aí eu fui na casa de uma das viúvas e aí ela me deu uma exclusiva e, cara, foi muito foda. Eu entrei na La Rede da Argentina, eu fiz matéria para o jornal O Sapo de Portugal, eu fiz matéria para o jornal do Japão, porque daí o Daily Mail vendeu tudo, né?
tudo. Fiz muita matéria. Fiquei uns 4 ou 5 dias lá e, cara, a gente vivia lá dentro. A gente só ia pro hotel para dormir e voltava para lá. E o era psicológico destruído das histórias. Destruído, né? Mano. Destruído, chorando, destruído, assim. Era um troço. Porque eles eram muito novos também, né, Suma? Cara, tinha uma meninada, assim. Tinha alguns caras que eu conhecia, sabe? Morreu lá o filho do Paulo Paixão. Paulo Paixão é preparador físico hoje do Internacional de novo. Ele é histórico no Rio Grande do Sul. Foi da seleção, campeã com o Filipão e tal. E o Paulo Paixão perdeu um filho de infarto e depois perde o outro filho na queda do avião da Chapecoense, né? E um homem muito espiritualizado. Conversei com ele na época, ele todo firme, né, dentro do possível, mas eu conversei com um pai lá de um jogador que, cara, eu nunca vou esquecer. Eu fui no ônibus com um pai e uma mãe do preparador físico, e a gente se conheceu e começou a trocar ideia no ônibus, eu escrevi matéria sobre eles no ônibus, e a gente desceu juntos para tomar um café na viagem, numa paradora desse de estrada, e a gente ficou amigo, que até hoje a gente se conversa, ele me manda coisas e tal, mas, cara, eu vivi as verdadeiras histórias da existência humana nessa experiência, assim, foi muito potente. E o que acontece? O trampo foi tão bacana e tão forte que o que acontecia? Como eu não falo inglês, eu falei pro cara, eu digo, mano, eu não falo inglês, eu não escrevo inglês. The books on the table. Esse é o meu grande... Se você dissesse assim, Thiago, se você pudesse ter um poder agora, qual você teria? Eu queria poder falar inglês. Nunca aprendi também, nunca me dediquei como deveria. É um limitador hoje no mundo. Né? Bom, só que ele disse assim, não, você me manda... Mas você tem uma coisa, eu sou falante de inglês, mas você tem uma coisa que eu não tenho, que você tem uma cara de pau, cara, que você vai conseguir acabar escrevendo pra mídia japonesa desse jeito. Cara, eu vou te dizer, eu entrei em rádios, muitas vezes, em rádios de toda a América, né? Não só a América do Sul, até a América Central, entrei em rádio da Costa Rica e tal, América Caribenha, e falando um portunhol basicão. Olha que tal, né? Olha que tal, dê-me uma cuecacuela, né? Mas eu vou, cara, sabe? Tipo, oportunidade é um cavalo. Porque a nossa profissão também, né, Thiago? Não tem jeito, cara. Não tem jeito, cara. Fala, pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas, então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.